E hoje no teatro temos a peça Cérbera, que está em cartaz no espaço Parlapatões. Tem a direção do experiente ator e diretor Elias Andreato. Este novo trabalho adota uma narrativa fragmentada em vários tempos, espaços e sensações para abordar diversas formas da morte. O enredo narra a história dos amigos Martin e Cecília, que estudam no mesmo colégio. Ele acredita que a amiga é a solução para todos os seus problemas, pois ele tem uma família dilacerada e ainda sofre abuso sexual de sua professora. Texto bom, texto forte e realista. Cérbera no Cine Cultura. Cine Cultura invadindo o espaço Parlapatões. Tem ao meu lado o elenco de Cérbera e o diretor Elias Andreato. Elias, mais uma vez, bem-vindo ao Cine Cultura. Como sempre, é um prazer te receber. Fala um pouco desse trabalho que está aqui no Teatro Parlapatões, que promete mexer com sentimentos, eu acho, com a realidade que a gente vive na sociedade atual, né, Elias? Esse texto é da Carol Rainato. Ela é tão bonitinha, mas ela escreve por linhas tortas. Bonitinha, mas ordinária. É um texto difícil no sentido porque ele mexe com coisas muito desagradáveis que hoje em dia a nossa sociedade não prefere colocar debaixo do tapete. Então, é um espetáculo, com certeza, ele não é de fácil digestão do ponto de vista do entretenimento, mas ele é muito importante como reflexão. E eles, apesar de serem jovens, talentosos, são extremamente dedicados, são apaixonados por teatro. Isso significa muita coisa. Eu sei que nós vivemos um momento da comunicação onde todo mundo quer fazer sucesso, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser o máximo. E o teatro, às vezes, ele precisa de uma verticalização, precisa de uma dedicação, de um estudo, e isso é um mérito deles. Eles são um grupo, outras pessoas, às vezes, são convidadas a trabalhar, como é o meu caso, e isso é uma qualidade muito bonita de se ver. Essa troca de pessoas mais experientes ou, enfim, com algum conhecimento desse ofício há mais tempo, é muito bacana, porque se acaba trocando, aprendendo e acaba principalmente repensando esse estado criativo do teatro que a gente precisa estar sempre em constante movimento. Isso que é bonito. A humildade do Elias é algo impressionante, né, gente? Ele fala assim... Não é não. Eu não sou humilde, não. Eu sou dedicado, eu sou esforçado. Eu acho que o teatro precisa de gente, claro, de gente talentosa, de gente interessante, criativa, e precisa de gente que tenha disponibilidade para fazer, independente da quantidade de pessoa que tenha na plateia. Eles são jovens, isso é um trabalho de questionamento, de estudo. A gente se forma realizando, então acho isso. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o Eduardo Barata, uma questão de falando do teatro, antes de entrar no espetáculo em si, uma peça que foi de Jundiaí, na cidade de Jundiaí, foi se apresentar no Sesc de Jundiaí. Essa peça, ela foi, um juiz emitiu uma ordem que ela não poderia ser apresentada pelo fato de um transexual fazendo Jesus Cristo. E eu estou perguntando para pessoas como Eduardo Barata, como Elias, que tem um nome, um peso no teatro, gente muito grande, são pessoas que fazem a história do teatro. Elias, uma reação dessa com o juiz ditando regra aqui no palco é algo meio preocupante para nós, cidadãos, ou não? Não, eu acho que isso é uma ignorância. Eu acho que a gente vive um período de radicalização burra. Eu acho que esta possibilidade que o artista tem de ser tantas pessoas, de passar por tantas dimensões, experimentos, isso é tudo que a sociedade precisa se espelhar. Então, nós, como artistas, primeiro que nós não podemos mais ser censurados. A gente vive num Estado democrático e isso, antes de qualquer coisa,
é preconceito desse juiz e é ignorância. É algo preocupante, me deixou preocupado. A gente já tem tantas exposições, já está virando alvo, né? E agora o teatro, quando chega daí, fala, gente, que está tomando proporções, que temos que tomar cuidado, prestar muita atenção nisso. Porque a arte, ela não pode ser calada em nenhum momento. E o que é arte, o que é cultura, é a concepção de cada um, entendeu? Acho que o direito de ver ou não ver é também de cada um que pode entrar para ver uma exposição, para ver uma peça. Não alguém que dita a regra, o que eu posso ver, o que eu não posso ver. É muito preocupante isso. Carol, quero que você fale um pouquinho desse trabalho, que é uma trilogia, né? Você vai permanecer aqui com a gente, né, Elias? Por favor. Eu achei que ele ia vir para cá, maravilhoso. Quer sentar também? Não vou falar que eu vou sentar no colo, que o peso não comporta. Mas, por favor, fala um pouco desse trabalho, dessa trilogia. Na verdade, a gente começou a trilogia com 8 balas, que foi o primeiro texto. Nós também tivemos um diretor convidado. Depois a gente já veio com Meia-Noite Feliz Natal e o Cérbera foi a terceira. Na realidade, eles são todos um pensamento muito amplo sobre o ser humano. Sempre a minha questão principal nessa trilogia foi falar dos lados mais sombrios e obscuros que o ser humano tem e que, como Elias disse, muito bem colocado, são coisas que não são mais tocadas ou se são tocadas as pessoas não se predispõem para assistir. Porque machuca, fere, é muito cru. Botar uma lupa em cima de Exatamente. Então, eu acho que eles abordam o ser humano numa visão bem restrita, então é como se fosse realmente pelo buraco da fechadura, né? Então, só que o Cérbera, ele consegue ainda ser um pouco mais cruel pela vertente que a gente seguiu, assim, tanto do texto quanto da direção que o Elias foi tomando. A gente foi verticalizando realmente para deixar realmente radical e para ficar a essência do que a gente queria falar, né? E o que se trata a história de Cérbera? Cérbera, na verdade, como também o grande Elias disse, é um jogo entre dominados e dominadores. É uma história que aborda sobre as grandes doenças de uma classe média que se torna hipócrita com o passar dos anos, muito rápido. E aí, essa hipocrisia, eu acredito que por mais que a gente tente falar sobre ela, as pessoas têm uma dificuldade, né? De estar tão próximo e entender que ela existe. Ou que eu sou hipócrita em algum momento também. Exatamente. Né? E aí eu sinto que o Cérbera ele causa isso, né? Ele fala sobre uma questão de pedofilia, ele trata sobre questões de abusos, ele fala de questões que estão em alta, mas que sempre estiveram. Né? E que a gente tenta ir naquele âmago do ser humano mesmo e como ele reage a isso. E aí o Elias até fala que o Cérbera é uma grande doença. Na verdade, são 5 personagens que estão interligados, têm uma mesma história e que gira em torno dessa planta, que é um veneno, né? E é uma grande metáfora para falar dos venenos pessoais que cada um tem, individuais. Apresenta para nós as pessoas e os personagens. Pode ficar com o microfone. Eu sou a Clara. Eu sou a professora de piano do Martin, que é o Rodrigo de Castro. E meu nome é Vitória Blatt. A Carol Rainato também é atriz, ela é a Cecília, que é a amiga do Martin. O Rodrigo Frampton é o Paulo, que é o marido da Helena, que é a Inara Marçom, que é a mãe do Martin. Sofrida. Uma teia de aranha de relações aí. É a mãe do Martin. Eu sou mãe. Mãe do Martin. Mãe e mulher dele. E eu sou padrasto do Martin. Padrasto do Martin. É. Imagina a história que rola. Tudo é em torno, né? É o elo de todas as personagens, é o Martin. É o Martin, sim, o elo gira de em tudo. torno Como é para você, um ator jovem, fazendo esse personagem que é abusado pela professora e com essa relação com a sua mãe, o que isso gera em você como ator? Sem dúvida, é um trabalho que necessita muita entrega e doação pessoal. A gente se aprofunda nessas humanidades que todos temos e se coloca na situação para poder buscar a máxima verdade, a potência. Então, não é simples, não é confortável, mas tem um prazer muito grande de acessar esses lugares nebulosos e trazer luz a eles. É um privilégio, assim. Eu me sinto muito honrado de fazer esse trabalho. Então, eu queria só, antes de chegar no abusador, queria falar como é para fazer uma mãe que sofre violência,
que tem uma relação quase que de exclusão por parte do marido, do filho, para uma atriz tão jovem pensar esse universo? Difícil, muito difícil. Foi muito difícil o processo para mim. Justamente por eu achar que eu não ia conseguir passar essa mulher pela maturidade dela. Eu tenho só 26 anos, a mesma idade do Rô. Então, era uma preocupação muito grande para mim se eu ia conseguir chegar nisso e lidar com sentimentos que eu ainda não sei quais são. Mas que, na verdade, no fundo, a gente sabe, porque nós temos tudo dentro da gente como ser humano desde quando a gente nasce. É só a gente querer acessar. Então, existe uma resistência de você querer acessar esses lugares que são tão pesados, que, como a Carol citou, mas que quando a gente mergulha de fato, sem se julgar, sem pensar, você percebe que, na verdade, eu me identifico muito com ela, apesar de não ter a mesma loucura dela. São lugares... quem nunca se sentiu sozinho, quem nunca experimentou rejeição, dor. Então, a gente tem tudo isso dentro da gente. É difícil, não é fácil, é um processo doído, mas, como o Rô falou, muito prazeroso de poder contar essa história e mostrar que essas pessoas existem, elas têm voz. Como é no mundo que nós vivemos, onde a mulher continua sendo violentada, continua sendo quase que acessada de uma forma extremamente cruel, sem que ela possa ter o direito de permitir ou não esse acesso, né? Isso para um ator, é difícil fazer essa composição desse homem que violenta? Foi difícil e continua sendo difícil a cada apresentação. Eu acho que o Elias conseguiu buscar a distância e o abismo que existe entre o personagem, cada um de nós é muito grande, assim. E acho que ele foi em cada um e buscou a essência, a coisa, a loucura, a doença. Você sentiu alguma coisa? Pô, fazer um personagem como esse? É muito foda, é puxado, cara, porque é um personagem forte, né? Eu, teoricamente, abuso aqui de uma garota, né? É um processo, está sendo um processo para mim. E bem interessante porque exatamente pela distância que tem, sabe? De tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi. E tá aqui buscando ainda. Eu acho que todos nós estamos buscando ainda também. O processo não tem fim, né? Parece. Mas, como a Inara disse, muito prazeroso também. A dificuldade existe, mas é muito, muito prazeroso estar aqui. Então, como a gente sabe, quase todo dia no noticiário da TV, a gente vê um homem abusando de uma mulher no coletivo ou na rua. Isso é muito comum. Agora, também é muito difícil da gente ficar sabendo quando a mulher acessa esta violência, quando ela também abusa. O que é para uma atriz pensar isto, Vitória, sendo que, em primeiro lugar, você é uma mulher, uma atriz, e tem que defender, né, um personagem que exerce o mesmo poder que esse universo masculino? Eu acho que é um assunto muito delicado e que a gente fala muito pouco ainda, assim como todas as coisas abordadas na peça. Mas eu acho que, como atriz, o que a gente tenta buscar é transformar isso da forma mais real e encontrar uma justificativa para não julgar o que essa pessoa está fazendo. Porque eles são seres humanos, então, por mais repulsiva que seja essa atitude, a nossa função aqui é colocar uma lupa nessas pessoas e mostrar que sim, é possível, sim, isso acontece, então sim, o que podemos fazer para esse tipo de coisa não acontecer mais? Olha, como você pode ver, nós estamos aqui fechados nessa sala escura, discutindo a trajetória humana, falando da dificuldade, dos medos, dos desejos, da violência, da crueldade do ser humano. Então, como você veio para o nosso espaço saber o que nós estamos fazendo, é isso que eu quero te dizer. Não é simples
nem é fácil, mas é muito prazeroso e muito pertinente poder falar sobre isso. Palmas, né, gente? Por favor! Elias, muito obrigado. Agradecer a todo o elenco. Carol, um convite para quem está em casa, por favor, passa o serviço para Claro, nós vamos ficar aqui em cartaz, no Espaço dos Parlapatões, às quintas e sextas, às 21 horas, por enquanto até o final de outubro, até dia 27 de outubro. A gente está aqui, espera vocês. O ingresso é R$40 a inteira e R$20 a meia ou lista amiga. Então, quem quiser pode entrar em contato com algum de nós para vir aqui assistir. A gente coloca vocês na lista. No Espaço Parlapatões. Isso. Isso. Obrigado. Obrigada. Chegamos ao final de mais o Cinecultura. Nos acompanhe pelo site www.cineculturatv.com.br. Também estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, onde você procurar no Google Cinecultura, você irá achar. Um grande beijo, até a semana que vem com muito mais do programa Cinecultura.